Olá, bom dia. Sou Rose Gomes e eu estou aqui hoje para mais uma live da série Saindo da Caverna. Quero agradecer a todos que têm acompanhado esses dias as lives. Quem perdeu algum dia da série pode depois lá no canal no YouTube, blog Rose Gomes, está ali disponível as lives. Bom dia, Débora, seja bem-vinda, tenha um excepcional dia. Eu fiz um compromisso, né, de estar aqui 21 dias trazendo sempre uma palavra para despertar, para que possamos juntos, né, sair do lugar da limitação e ir para o lugar da realização. O que eu tenho falado esses dias nas lives é exatamente isso, que tudo é possível se a gente acreditar. Tudo é possível para a nossa vida. Os nossos sonhos, eles podem se tornar realidade, desde que a gente acredite nesse sonho, a gente tenha o desejo, mas também dê um passo, né, para sair desse lugar, como eu falo, que eu chamo de caverna, uma alegoria de que a caverna é o lugar onde a gente fica limitado, onde é confortável, onde a gente tem tudo, mas não é o lugar que nos traz satisfação, não é o lugar onde a gente pode viver o mover extraordinário de Deus na nossa vida. A caverna é um lugar onde a gente limita o poder de Deus, onde a gente se limita e onde a gente limita o agir de Deus. Eu tenho tido esse entendimento há um tempo e quando eu decidi realmente mudar, eu tive que ter ali algumas atitudes. Então eu sempre falo que muitas pessoas querem as coisas, mas querem começar já tendo grandes resultados, querem começar a construção de um edifício, de uma mansão, mas querem começar pelo telhado. E não é assim. A gente, para construir uma mansão, para construir um edifício, você tem que começar do alicerce. E nesse alicerce é onde você se conhece, onde você tem essa atitude de construir, de realizar o seu sonho. Então eu falo assim, o futuro, ele é construído com suas atitudes hoje. São as suas decisões, as suas escolhas hoje que moldam o seu futuro. Então o que nós vivemos hoje, ele é um reflexo, né? Ele é o resultado daquilo que nós fizemos ali no passado. Então se a gente não está satisfeito, a gente vê que tem, que pode realizar mais, a gente tem que dar esse passo para sair dessa limitação, para sair desse lugar estreito e ir para o lugar da expansão. Tudo isso é possível desde que a gente tenha claramente que primeiro é ser, depois vem o fazer, para depois ter. Então não queira mudar o processo. O resultado, ele vem de você entender quem você é, o potencial que você tem e de você ter uma ação, de você fazer algo em relação a isso. Depois sim, você vai alcançar o extraordinário. O extraordinário nada mais é do que o simples praticado diariamente. São suas pequenas atitudes, as pequenas escolhas que você faz que vão te trazer um futuro extraordinário. Seja bem-vinda, a Sandra também. Quero agradecer vocês por estarem aqui, por esse momento que a gente pode, né, dedicar um pouquinho de tempo aos nossos
interesses também, porque muitas vezes a gente corre atrás de tanta coisa, a gente se dedica, né, a tanta coisa e a gente não tira um tempo para investir em nós mesmos. Então, quero agradecer vocês por estarem aqui comigo e juntos a gente pode sair e a gente vai conseguir sair da caverna, a gente vai sair do lugar da limitação. O lugar da limitação é o lugar onde as pessoas dizem para você: isso não é possível, você não pode fazer isso. Ou então o lugar onde você mesmo diz: eu não posso, eu não consigo. Esse é o lugar da limitação e não vai te levar a lugar nenhum, não vai te trazer resultado. Mas quando você tomar a decisão, você tiver claro para a sua vida que não é mais isso que você quer realmente ter um futuro extraordinário, então você se levanta, você tem uma ação, você faz um movimento e essa atitude sua, ela vai te trazer transformação. Você vai chegar nesse lugar de realização, você vai poder realizar os seus sonhos. Os seus sonhos, muitas vezes eles não são os meus, mas isso não importa, porque Deus ele colocou em cada um de nós um sonho, e esse sonho que Deus colocou no nosso coração, ele é possível de ser realizado, desde que você acredite, desde que você dê o primeiro passo em relação a isso. Eu falo assim, que não adianta você pedir para Deus guiar os seus passos se você não estiver disposto a mover os pés. Então, não adianta você querer ter grandes resultados se você não adotar pequenas atitudes, se você não tiver novos hábitos. Muito obrigada, Rodrigo, pela palavra. Deus te abençoe também. E tenho certeza, sim, que grandes obras também Deus tem para a minha vida e para a sua vida, para a vida de todos vocês que estão aqui. Porque, como eu estava falando no início da live, Rodrigo, nós, muitas e muitas vezes, nós limitamos a nossa capacidade de realização e a gente limita, acima de tudo, a capacidade de realização divina. A gente limita o poder de Deus. Quando a gente se limita, a gente limita o poder de Deus. A gente impede Deus de agir. Então Deus ele tem planos de prosperidade, de abundância. Deus tem grandes obras para fazer na nossa vida. Mas se a gente ficar se limitando, se a gente não acreditar, nada vai acontecer. Então, tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível se você acredita. Se você acredita primeiro no Criador, se você acredita em você, se você acredita no seu potencial. Então, nesses 21 dias eu fiz esse compromisso de trazer aqui sempre uma palavra para despertar, para tirar as pessoas da limitação e levar à realização. Por que eu fiz esse compromisso? Porque eu saí de um lugar assim, de um lugar limitado. Eu saí de uma ansiedade generalizada que há quase 20 anos me travava e impedia de realizar aquilo que eu queria. Muitas vezes eu ia dar um passo à frente, eu colocava assim, um novo desafio para a minha vida e quando de repente lá estava eu com ansiedade, tomando calmantes e dormindo muitas horas. Antes eu dormia em torno assim, de 10, 12 horas por dia e ainda acordava cansada, ainda tinha um dia assim, fadigado, sem energia. Quando eu decidi, eu entrei numa mentoria, eu decidi que eu queria uma transformação para a minha vida, eu adotei ali novos hábitos, novos comportamentos, me conectei às novas pessoas, mas acima de tudo, como eu vou falar muito aqui nessa live hoje, eu adotei uma nova mentalidade. Eu tive um novo mindset, eu mudei a minha mente.
E quando a gente muda a nossa mente, quando a gente muda os nossos pensamentos, a nossa vida é transformada. Porque os nossos pensamentos, eles geram os sentimentos, que geram os comportamentos, né? E que geram os resultados. Então, se a gente quer resultados diferentes, a gente tem que mudar primeiro a nossa mente. Então, como eu disse, assim, é todo um processo, não é mágica. Eu não posso querer o extraordinário começando lá do final. Eu tenho que primeiro começar a transformação dentro de mim. Quando eu começo essa transformação na minha mente, eu mudo a minha mentalidade, a minha vida muda. Muda completamente. Eu falo que eu fui transformada para transformar pessoas. E eu trabalho hoje uma profissão, um ramo que eu não queria trabalhar, que é o ramo digital. Eu era uma pessoa assim, que eu limitava essa capacidade minha, porque eu não me achava capaz de atuar no digital. E quando eu consegui ter esse novo mindset, o que eu entendi? Eu tenho que sair da limitação, eu tenho que me desafiar e eu tenho que fazer coisas que realmente eu não sei. Tenho que fazer coisas diferentes, porque se eu quero ter resultados diferentes, eu tenho que fazer coisas diferentes. Não tem como eu ter resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Então, como há mais de 25 anos eu trabalhava no ramo físico, se eu continuasse trabalhando no ramo físico, eu ia continuar tendo os mesmos resultados por mais 25 anos. Mas quando eu vi que aquela insatisfação que estava dentro de mim, que eu almejava algo maior, que eu queria assim ter realmente um propósito de vida, eu queria descobrir isso. Então eu dei o primeiro passo. Eu dei o primeiro passo e a partir daí então Deus foi me guiando. E eu estou no digital desde o início desde o final de 2019 e tenho tido assim uma grande transformação na minha vida, uma grande transformação nos negócios, até no âmbito familiar, em tudo. Porque eu tenho me conectado com pessoas novas, as pessoas elas têm mandado para mim os depoimentos de transformação, que eu atuo hoje no ramo de livros e cursos. Então eu sou escritora e produtora. E esse ramo que eu atuo, eu nunca enxerguei ele para minha vida. Por quê? Eu sou formada em serviço social e fiz pós-graduação em gestão de pessoas. E sempre trabalhei com vendas. Sempre fiz muitos cursos, muitos treinamentos relacionados a vendas e empreendedorismo. Então, eu achava assim, que eu sempre tinha que trabalhar no ramo físico. E eu até achava, eu vou trabalhar como assistente social, eu vou trabalhar como empreendedora, mas no ramo físico. Não imaginei no ramo digital. E quando eu entrei no ramo digital, foi justamente num despertar, onde eu comecei ali a escrever e me tornei escritora e autora. E em apenas 6 meses já tenho 13 livros digitais e 13 livros impressos publicados, além dos cursos. Tudo isso foi resultado da transformação que eu tive na minha vida. Sim, do chamado de Deus e que eu me posicionei. Eu falo que isso que faz a diferença. Quando você ouve a voz de Deus e você se posiciona para cumprir o seu propósito de vida. Todos nós temos um propósito de vida. E se a gente ainda não descobriu, quem ainda não descobriu, dá o primeiro passo. Vai fazendo as coisas que você vai chegar ao seu destino. Você vai descobrir qual é o seu propósito de vida. Mas não fique parado. Quando eu falo assim, se posicionar, é se posicionar no lugar certo, no caminho certo. É você sair da limitação e se posicionar nesse caminho de expansão, no caminho de abundância,
no caminho de prosperidade. Isso só vai ser possível quando você mudar a sua mente, porque tudo começa na mente. A palavra de Deus diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável de Deus. Antes, porém, fala assim: não vos conformeis com este mundo. Bom dia, Li. Bom dia a todos que estão entrando agora nessa live. Vocês perderam o início, depois eu convido vocês a assistirem o vídeo completo aqui mesmo no Instagram, eu vou deixar salvo, ou então ali no YouTube. O meu canal é blog Rose Gomes. Convido vocês também a se inscreverem e a acompanharem ali os vídeos. Bom dia também a CNA Americana, está aqui conosco. Sucesso, prosperidade, seja bem-vindo. Hoje eu vou falar acerca da transformação da mente, que é onde começa, na verdade, toda a transformação da nossa vida. Como eu estava falando aqui, a palavra ela fala assim: não vos conformeis com este mundo, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, quando eu me conformo, quer dizer que eu tomo a forma daquele lugar. Se você faz, vamos supor, um bolo, e você vai colocar numa forma pequena, ela vai ocupar o espaço ali. Daquela forma, ela vai ficar conformada. Esse é o sentido da palavra quando fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos para a renovação da vossa mente. Por quê? Quando você se conforma, você se limita. Eu dou muito exemplo da árvore. A árvore que ela está ali em um pequeno vaso, o bonsai, ele está conformado ali. Então, a capacidade de crescimento daquela árvore vai estar limitada. Quando a gente está na caverna, a gente está conformado, nossa visão está limitada, a nossa vida ela vai ser limitada. Mas quando a gente decide sair da limitação, quando a gente decide não se conformar, não tomar forma daquele lugar pequeno, a gente pode experimentar a expansão, o crescimento. E quando fala assim, pra gente transformar a nossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quer dizer que nós não vamos experimentar essa boa, perfeita vontade de Deus se a gente ficar conformado e se a gente não transformar a mente. Então são atitudes que não adianta a gente ficar dia e noite pedindo para Deus fazer pra gente. Senhor, transforma minha vida, transforma minha mente. Deus não vai fazer isso. Por quê? Porque Ele já falou que quem tem que transformar a sua mente é você. Quem tem que transformar a minha mente sou eu. Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu essa capacidade da gente mudar a nossa mentalidade. Como que a gente vai conseguir fazer isso? É ser transformado. É mudando a nossa mente. Bom dia, Nilza. Tenha um bom dia, Rodrigo. Agradeço pelas suas palavras. Deus abençoe abundantemente a sua vida. Eu me alegro que você tenha sido abençoado com essa palavra. Esse é o meu chamado, a minha missão, o meu propósito de vida. É anunciar o amor e a expansão, né? A expansão do amor, da bondade de Deus, a expansão dos planos de Deus para a nossa vida. Esse é o meu objetivo, despertar, né, nas pessoas o DNA divino, a capacidade de realização que Deus ele já colocou em cada um de nós. Deus já colocou em nós essa capacidade de realização, a capacidade de crescimento, para que a gente possa prosperar, enriquecer e, mais ainda,
transformar a vida das pessoas, enriquecer outras pessoas, transbordando na vida de outras pessoas. Então seja abençoado e até a próxima live que você puder acompanhar. Como eu estava dizendo aqui, quando a gente muda a nossa mentalidade, isso muda o nosso comportamento. E mudando o nosso comportamento, as nossas ações, os resultados também mudam. Então não tem como eu ter resultado diferente se eu fizer tudo igual. Uma pessoa que ela quer emagrecer, por exemplo, não adianta ela apenas querer emagrecer e continuar descarregando ali a ansiedade nos alimentos, sem praticar uma atividade física. Não vai adiantar nada só ela querer. Ela tem que querer e ela tem que fazer para ela poder alcançar o que ela deseja. Então, se ela quer ser magra, ela tem que traçar ali um plano para que ela consiga alcançar esse sonho. Mas antes disso, essa transformação tem que começar na mente dela. Ela tem que se perguntar: por que que eu quero ser magra? O que eu tenho engordado? O que isso tem me causado? Por que eu engordei? Então, através das perguntas, ela vai encontrar as respostas para ela traçar um plano daquilo que ela deseja para a vida. Mudar a nossa mentalidade, muitas vezes a gente acha que é uma coisa muito difícil. E não é difícil. O nosso cérebro, ele trabalha por repetição. E tudo que nós fazemos no automático é resultado daquilo que já foi instalado na nossa mente, na nossa infância, na nossa adolescência. Então, nós repetimos comportamentos e atitudes que foram instalados em nós e que isso assim já é automático, já é um hábito. Então a gente pratica assim sem perceber. Mas quando você faz uma reflexão daquilo que você precisa mudar e você vê que certo hábito, certo comportamento, ele está trazendo um resultado negativo para a sua vida, você precisa mudar isso. Por exemplo, uma pessoa que ela está toda endividada. Se ela falar assim apenas, eu quero sair das dívidas, isso não vai tirá-la das dívidas. Mas quando ela tiver instalada uma mentalidade diferente, tirar a mentalidade de escassez e instalar a mentalidade de abundância, ela vai conseguir sair das dívidas. Então, sair das dívidas vai ser resultado dessa mentalidade que ela tem. Porque muitas vezes a pessoa ela fala assim, eu quero fazer tal coisa, quero ter dinheiro para poder gastar, comprar o que eu quiser. Essa é uma mentalidade de abundância? Depende do que ela está querendo, para quê? Então, para que você quer ser rica? Para que você quer ter muito dinheiro? A gente tem que fazer perguntas para a gente entender a causa do problema. Então, se eu me atolo em dívidas, muitas vezes eu acho que é para suprir uma necessidade, é porque eu tenho falta disso, é porque eu preciso de um sapato novo, é porque eu preciso disso, é porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Mas a pessoa muitas vezes ela está ali naquele consumismo querendo suprir uma carência, e muitas vezes é uma carência emocional. Só que ela faz tudo no automático e comprando, ela tem aquele prazer, aquela recompensa imediata. Só que depois vem os resultados, que são as dívidas. Então, o que acontece? Se eu quiser apenas atuar nos sintomas, eu não vou resolver o problema. Eu tenho que atuar na causa. Por isso que eu falo, tudo começa na nossa mente. A causa de tudo está ali. Está nos nossos drivers, nos drivers que estão instalados. E muitas vezes são drivers errados. E estando errado, então a gente vai reproduzir de maneira errada. A gente vai ficar
conformado e limitado àquilo que está instalado em nós. Mas quando a gente decide que a gente vai parar de ser limitado, a gente busca, a gente começa a fazer perguntas e a gente começa a fazer uma análise daquilo que precisa ser mudado. Eu tenho um comportamento tal, mas isso tem me impedido de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa próspera, de ser uma pessoa abundante. Então eu tenho que mudar isso. Comigo, a minha transformação começou assim, foi muito difícil, como eu falei no início. Eu dormia 12 horas por dia porque eu tomava medicamentos. Quando eu fui desafiada a acordar às 4 para participar de um curso, para mim era impossível. A minha mente, ela falava, você não vai conseguir, você precisa dormir 12 horas. Você nunca acordou tão cedo, você é uma pessoa que precisa dormir bastante. Mas eu perguntava assim, mas por que eu tenho que dormir 12 horas se essas pessoas bem-sucedidas, elas dormem 6 horas por dia, 5 horas? Por que eu tenho que dormir 12? E eu comecei a fazer perguntas e eu fui obtendo as respostas. Eu tinha essa mentalidade por quê? Porque o médico ele havia me falado, você vai tomar essa medicação e você vai dormir 12 horas por dia. Simples assim. E daí eu falava assim, eu não gosto de acordar cedo, eu gosto de dormir até mais tarde. Aí eu falei, mas por que eu gosto de acordar tarde? Por que eu não gosto de acordar cedo? Tem tanta gente que gosta de acordar cedo, ver o sol nascer. Por que eu não gosto? O que acontece comigo? E através dessas perguntas eu fui descobrir a causa. E na verdade a causa de eu não gostar de acordar cedo foi porque lá atrás, na minha adolescência, comecei a trabalhar muito, muito jovem e eu entrava às 5 no trabalho. Só que eu tive ali uma experiência ruim, porque eu entrei, trabalhei, me dediquei e quando terminou o mês que chegou, quando for o dia do pagamento, eu não recebi, porque a pessoa ali ela não me pagou. Então o que aconteceu? Eu não tive a recompensa. Então meu cérebro ele entendeu, gravou, né? A minha mente ali ficou gravada essa situação. Não adianta acordar cedo, trabalhar, se dedicar, porque você não vai ganhar nada. Você não vai ter recompensa. Foi essa a mensagem que aquela situação deixou gravada dentro de mim. Então eu não conseguia acordar cedo. Quando eu comecei esse curso, eu falei assim, se várias pessoas conseguem, eu também consigo. Eu vou acordar cedo. Aí eu falei assim, eu vou acordar. Coloquei o despertador. Tinha dias que eu dormia 3, 4 horas. E eu levantava e falava assim, eu vou acordar. Eu estava decidida a mudar. Aí a partir disso, já foi mudando muitos outros pensamentos. Por quê? Eu passei a ter outros comportamentos. Eu comecei a adotar novos hábitos. Não só como levantar cedo, mas também relacionado ao banho natural, que era também algo que eu tinha instalado em minha vida, que tomar banho natural era ruim. Por quê? Banho natural eu pensava que era ruim. Porque todo mundo, a maioria, toma um banho morno aí. Por que eu vou tomar o banho natural? Se ninguém toma é porque é ruim. Mas aí fui aprendendo os benefícios e os costumes, né, das pessoas bem-sucedidas, que elas acordam cedo, elas têm hábitos e comportamentos diferentes. Então, se eu queria ser uma pessoa bem-sucedida, eu tinha que fazer isso também. Eu tinha que deixar de andar com pessoas de baixa frequência que não estavam nesse mesmo propósito que eu, de ser bem-sucedida. Eu tinha que não desprezar ninguém, mas seguir o meu propósito de vida. O meu sonho, se era ser próspera, então eu tinha que seguir e andar com pessoas prósperas, com pessoas que estavam no mesmo propósito. E foi através de pequenas atitudes, eu falo assim, novas amizades, novos comportamentos, novas ideias surgiram, novos resultados. Tudo vai se tornando novo, tudo na nossa vida
ele é transformado quando a gente começa a mudar a nossa mente. Mudando a nossa mente, a gente começa a ter então um novo entendimento da situação, a gente começa a ter, a partir dali, novas atitudes, novos hábitos, e isso vai nos conduzindo aos resultados extraordinários. Graças a Deus, Luana, eu venci a ansiedade e eu ressignifiquei isso muito forte na minha vida. Transformação total. Toda a ansiedade que eu tinha, consegui transformar em produtividade. Antes eu era uma pessoa que eu pensava demais e agia de menos. Então eu fazia pouca coisa e pensava muito. Isso me trazia um enorme sofrimento. E eu vejo assim, muitas e muitas pessoas com enorme potencial fazem da mesma maneira. Imaginam, têm grandes sonhos, têm grandes ideias, mas fica tudo aqui, não coloca para fora. E o extraordinário ele acontece quando você muda o que está aqui dentro e você materializa isso. Você tira essa ideia que está na sua mente e você transforma ela num projeto, num livro, num curso, como eu fiz. Então, isso traz transformação, isso traz resultado para a nossa vida e para a vida de outras pessoas. Então, como eu estou falando assim, né? A Nilza está falando que é assim. Nilza, você não está sozinha nessa, viu? 99% das pessoas são assim. Por quê? Porque muitas vezes tem medo do desconhecido, tem medo de se arriscar, depende da aprovação dos outros. Eu, no caso, eu falo que eu era conformada ali, eu estava no lugar da limitação, eu estava na caverna e eu limitava o meu potencial e limitava o agir de Deus na minha vida. Por quê? Porque eu era uma pessoa muito perfeccionista. Então, no começo dessa live, dessa série, desses 21 dias, eu falei acerca disso. O perfeccionismo, ele é algo maligno, ele é algo que trava, prende a gente dentro da caverna da limitação. Por quê? Eu cresci, eu aprendi, isso estava instalado na minha mente, de que eu tinha que sempre fazer o melhor, de que eu tinha que ser o melhor. Porque se eu não fizesse aquilo, meu serviço, meu trabalho, se eu não fizesse tudo perfeito, eu ia ser reprovada. Porque se eu não fizesse tudo de maneira excelente, de maneira excepcional, eu seria criticada. Iam me chamar de burra, de incompetente, de ridícula. Então eu tinha instalado isso na minha mente. E isso fazia com que eu ficasse presa para realizar as coisas. Porque eu falava assim, eu não vou fazer isso porque eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Como eu falei, do digital. Eu não vou entrar nesse ramo porque tem ali muitas pessoas competentes que entendem desse processo. Eu não entendo, então não vou fazer isso. Porém, quando eu tive essa virada de chave na minha vida e eu decidi sair do lugar da limitação, eu comecei a mudar a minha mente e entender realmente que eu tinha potencial, eu comecei a me enxergar como uma pessoa de valor, uma pessoa que tem o potencial divino para crescer. Eu falei assim, eu não vou depender mais da opinião de ninguém. Eu vou fazer e tudo o que está na minha mente eu vou colocar ali eu vou transformar isso em livros, em cursos. E eu pensei assim, o primeiro livro que eu escrevi, eu publiquei ele sem formatação, sem correção, que foi ali uma atividade justamente para vencer o perfeccionismo. Eu venci aquela voz dentro de mim que falava assim, isso é ridículo, você vai publicar um livro com erros, vão te chamar de burra. E eu falei, não tem problema, eu vou fazer isso porque eu vou vencer esse perfeccionismo que tem me travado. E o que acontece? Quando eu publiquei esse livro, meu marido falou assim, mas e se não vender nenhum livro? Eu falei para ele, não tem problema, porque eu vou ser curada do perfeccionismo. Essa cura, para mim,
já é tudo, não precisa mais nada. Só que como eu falei, né, o poder de Deus, ele é extraordinário, e quando a gente sai do lugar da limitação, Deus ele nos leva ao sobrenatural. Aquilo que eu achava que era só uma atividade para vencer o perfeccionismo, o meu livro ali ele ficou entre os mais vendidos da Amazon. Em apenas um dia eu vendi 150 unidades. Eu recebi mensagem de pessoas chorando que foram transformadas pelo livro, e eu pude ver que realmente Deus faz muito mais do que a gente imagina, que aquilo que eu achava que era só uma atividade para vencer o perfeccionismo, aquilo ia ser o início do meu despertar no digital. Aquilo ia ser apenas o começo de tudo que Deus tinha preparado para minha vida, que foi assim o despertar, né, para eu ser escritora, autora e hoje produtora também de cursos. Então, assim, eu nunca sonhei isso para minha vida. Nunca sonhei, não imaginava que eu ia poder dar cursos para vários alunos, que eu ia ter alunos tanto aqui do Brasil como do exterior. Mas por quê? Porque eu me limitava. Eu achava que eu não tinha capacidade para isso. Então eu digo sempre, saia do lugar da limitação. Não limite o potencial de Deus na sua vida. Apenas tenha a decisão de sair desse lugar limitado, e no caminho você vai recebendo ali instruções para você chegar ao seu destino. Quando você vai dando os passos, Deus vai revelando na sua vida o propósito extraordinário que Ele tem para cumprir através, né, de você. Que você é essa semente, eu falo, todos nós somos sementes com DNA divino. Então, nós carregamos dentro de nós, tem esse DNA, tem essa essência divina. E essa essência é a essência do crescimento, é a essência do extraordinário, é a essência da abundância, da prosperidade. Então, se a gente não está tendo uma vida realizada, se a gente não está tendo uma vida próspera, se a gente não está tendo uma vida abundante, uma vida feliz, é porque a gente está fora do propósito de Deus, é porque a gente está fora do mover da expansão, é porque a gente ainda está na caverna. E na caverna é o lugar onde você só vai ouvir: você não pode, você não consegue, você não tem capacidade, isso é ridículo, você não pode fazer isso. Mas quando você decide calar essas vozes e você decide sair para fora da caverna, para fora da sua limitação, para fora da sua zona de conforto, você pode ali enxergar um novo horizonte, você pode enxergar ali o extraordinário. Como eu estou falando hoje, né, do mindset, de ter uma nova mentalidade, eu vou falar aqui alguns pontos, deixa eu marcar aqui, para fixar isso, né? Então, como eu falei, a nossa mente, ela trabalha por repetição. Então, se a gente fica muito repetindo a mesma coisa negativa, isso só vai atrair resultados negativos. Então, eu tenho que instalar, tirar as crenças limitantes, né? Instalar as crenças positivas, as crenças afirmativas, as crenças fortalecedoras, que são as palavras positivas. Então, se você, de repente, tem a mania, quando surge uma oportunidade, você fala assim: eu queria aproveitar isso, mas eu não posso porque eu não tenho dinheiro. Então, ali você é algo negativo. Então, você tem que mudar isso. Eu queria fazer tal coisa, mas eu não consigo. Você tem que mudar isso. Você tem que falar: eu consigo, eu posso, eu quero, eu tenho. Sempre afirme, mesmo que ainda você não possua, já afirma que possui. A palavra de Deus fala assim: quem é fraco,
diga assim: eu sou forte. Aí você fala assim, mas a palavra de Deus está pedindo pra gente mentir? Não. É porque eu falo, tudo na nossa vida ele tem dois lados. Então, se eu tenho medo e eu ficar repetindo, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de altura, eu vou continuar tendo medo de altura. Aí eu viro essa chave. Do outro lado tá, eu tenho coragem para enfrentar e para chegar a lugares altos. Então, quando eu mudo isso, eu enxergo uma nova possibilidade. Eu era uma pessoa que eu falava isso. Olha, eu nunca quero morar em apartamento, em prédio, porque eu tenho medo de altura. Eu não quero morar em apartamento porque apartamento me deixa sufocado porque é apertado. Mas por quê? Porque eu tinha essa crença errada na mente. Quando eu mudei isso, eu até me mudei para um apartamento. E o apartamento, ele é maior do que a casa que eu morava. Mas por quê? A gente tem isso? Porque foi instalado ali na infância. Quando falava apartamento, as pessoas da mentalidade escassa, da mentalidade errada, falam assim, apertamento, já refere a apartamento como algo pequeno e apertado. E não, tem apartamentos enormes. Então, quando eu mudei essa mentalidade, eu descobri que o medo que eu tinha de altura era que eu tinha medo de lugares altos, eu tinha medo de crescer, eu tinha medo de prosperar. Aí quando eu mudei essa mentalidade, eu falei, não, eu quero morar em lugares altos. E hoje no prédio que eu moro no último andar. Então assim, isso mudou a minha mentalidade, mudou o meu comportamento, mudou a minha ação, trouxe transformação para a minha vida. Então se eu ficar falando, eu não quero, eu não posso, então a gente tem que mudar essa mentalidade negativa. E quando você falar assim, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, pare e reflita, faça uma análise, faça uma pergunta. Por que eu não gosto disso? Por que eu não posso fazer isso? Qual o motivo? Você vai descobrir ali a causa disso. Como eu falava assim, eu não gosto, eu tenho medo de altura, porque na verdade não é que eu tinha medo de altura, na verdade eu tinha medo de crescer, eu tinha medo de me desenvolver. Essa era a real causa que eu tinha medo de altura. E por que eu tinha medo de altura? Porque eu achava que eu não era uma pessoa capacitada para liderar. Então, quando eu mudei isso na minha vida, eu me tornei instrutora de cursos e hoje eu lidero vários grupos com vários alunos. Então, por quê? Porque eu mudei essa mentalidade. Então, toda transformação na nossa vida começa a partir da mentalidade. Se eu quero chegar ao extraordinário, é através do simples, é através da constância, é através da mudança da mente, que isso vai gerar novos hábitos, novos comportamentos e novos resultados. Então, o primeiro passo para a gente mudar esse mindset, né, é realmente ter essa atitude de aprender a fazer perguntas. Porque a gente é muito, muito treinado a dar respostas. Só que, na verdade, a gente não... que a gente aprende, né, que a pessoa inteligente é a pessoa que dá respostas. E, na verdade, não é verdade. Isso não é verdade. Quem é inteligente, quem é sábio, é a pessoa que aprende a fazer perguntas. Então, pare de ficar respondendo tudo que os outros perguntam para você. Aprenda a devolver com outra pergunta. Então, aprenda a fazer perguntas. Perguntas para você, perguntas para os outros. Isso já começa ali trazendo uma nova mentalidade para a sua vida. Uma nova visão, né? Para você mudar a sua mentalidade. Depois você trabalhe essa parte do autoconhecimento, de você entender quem você é, quais os seus dons, quais os seus talentos, quais as suas habilidades. Depois, faça planos. Onde você quer chegar? Quais são os seus alvos? Quais são os seus objetivos?
como eu sempre bato na mesma tecla. Primeiro é ser, depois fazer, para depois ter. Então, eu quero grandes resultados, eu quero estar nesse mover de expansão, eu quero ser uma pessoa próspera, uma pessoa abundante, uma pessoa feliz. Tudo começa no ser. Por quê? Tudo já está dentro de mim. Tudo que você precisa para prosperar, para ser feliz, para ter grandes resultados, tudo já está dentro de você. Você só precisa aprender a tirar isso para fora e colocar em prática, praticando, né? Algumas ações. Porque quando você traça um plano e você se movimenta em relação àquilo que você deseja, então você vai alcançar o seu alvo, o seu objetivo, o seu sonho, ele vai se tornar realidade. Muitas pessoas às vezes falam assim: eu tenho sonho de ter tal carro. Só que se ela ficar só repetindo isso, eu tenho sonho de ter tal carro, esse sonho nunca vai se tornar realidade. Quando ela parar e falar assim: eu tenho sonho de ter esse carro. Esse carro, ele custa... ela começar assim, a destrinchar esse sonho, né? Esse carro, ele custa 30 mil reais. Então, para adquirir esse carro, eu tenho 3 mil reais. Eu quero comprar esse carro à vista, eu vou precisar juntar mais dinheiro. Então, como eu vou juntar mais dinheiro para comprar esse carro à vista? Eu vou guardar tantos por cento do meu salário. Aí depois eu paro e penso assim: mas isso vai demorar muito tempo. Eu quero esse carro de 30 mil para daqui uma semana. Então, como que eu vou fazer isso? Eu só tenho 3 mil. Então, eu posso fazer um financiamento, eu vou lá e vou fazer assim: não, eu quero esse carro, eu vou pagar ele parcelado. Aí depois você pergunta assim: nossa, mas no financiamento eu vou ter um carro de 30 mil, mas eu vou pagar por ele 45 mil. Vai ficar muito caro esse sonho. Eu não estou disposta a pagar esse preço para realizar esse sonho. Mas como eu vou fazer para realizar esse sonho? Eu posso então fazer um consórcio. Ali no consórcio eu posso pagar uma pequena parcela e dar esses 3 mil de lance, de repente, para poder ter esse carro. Então, veja quantas possibilidades eu falei apenas para realizar um sonho de ter um carro. Então, tudo na nossa vida é assim. Qual o sonho que você quer? Existem várias possibilidades para você realizar. Eu falo assim, que o destino que você quer chegar, ele tem ali vários caminhos que você pode percorrer. Tem caminhos mais longes e tem caminho mais curto. O caminho mais longe, geralmente, é o caminho que a gente quer ir sozinho. A gente não sabe onde é e a gente também não quer ajuda de ninguém. Então, a gente vai trilhar esse caminho sozinho. Esse caminho ele demora mais. Mas quando eu sei onde eu quero chegar e eu me conecto com quem sabe, eu pago um preço para ter essa informação, eu peço ajuda, eu peço auxílio, o que acontece? Eu chego mais rápido. E foi o que eu fiz. Quando eu decidi que eu queria ter uma grande transformação na minha vida, eu tive que investir ali um alto valor para pagar uma mentoria com alguém que já tinha chegado ao sucesso, pagar ali uma mentoria com quem já estava nesse lugar de expansão, para que essa pessoa ela me mostrasse como eu poderia chegar nesse lugar. Então, tudo na nossa vida vai depender do quanto a gente está disposto a investir. E muitas vezes a gente não prospera, a gente não vai. A gente não vai para esse lugar de realização porque a gente investe nos outros e não investe na gente. A gente paga os outros, mas a gente não se paga. Então, muitas pessoas recebem, às vezes, altos salários, mas ela paga tudo
para os outros e ela não paga nada para si mesma. Essa pessoa é uma pessoa frustrada. Então comece investindo mais em você, invista mais em conhecimento, aproxime-se de pessoas que já chegaram aonde você quer chegar. E isso vai trazer a transformação para a sua vida. Esqueci de deixar o copo de água aqui. Então é isso. Para você sair da limitação, você precisa mudar a sua mente. E a primeira palavra é a gente não se conformar, não tomar forma, não se molde a um padrão, a uma forma pequena, a uma forma limitada. Não limite a sua capacidade, não limite o seu potencial e, acima de tudo, não limite o potencial, não limite o agir de Deus. Quando a gente decide pensar, né? Quando você fala assim, não se conformar, é você pensar fora da caixa. É você mudar os seus pensamentos, é você mudar o seu olhar. Muitas vezes eu estou olhando aqui, eu tenho uma visão das coisas. Quando eu olho para outro lado, eu tenho uma outra visão. Então, muitas vezes a gente fica limitado com resultados pequenos porque a gente só fica insistindo num lugar que não vai levar a gente para lugar nenhum, que é justamente esse lugar de limitação. O lugar de limitação, você pensa e você não sai do lugar. Então saia desse lugar de limitação, pare de pensar, pare de ficar só aprendendo e comece a agir, comece a praticar. Pratique o que você aprendeu, pratique, tenha novos hábitos, tenha novas atitudes, pense coisas positivas, instale uma nova mentalidade na sua cabeça, novos pensamentos. Você tem essa capacidade de transformar a sua mente e de fazer com que ela olhe para outros lugares. Se você não conseguir visualizar um futuro extraordinário, se você não conseguir visualizar algo grande para a sua vida, mas você deseja esse sonho, você tem esse sonho, mas você não consegue ainda visualizar, busque fotos, coloque ali, faça um mural, coloque as fotos daquilo que você quer, pegue um caderno, escreva os seus objetivos. Então comece a materializar isso. Tire esses sonhos da sua mente, tire as ideias, os projetos da sua mente, comece a colocar no papel, comece a colocar em prática, porque é isso que vai trazer outros resultados para a sua vida, é isso que vai trazer, aliás, grandes resultados, né? Porque é através da prática, é através do fazer que nós conseguimos ter. Então, primeiro é ser, fazer e ter. Então, quando você faz tudo certo, quando você pratica o que você aprendeu, quando você coloca os seus pensamentos, as ideias, os seus sonhos ali no papel e você segue ali um plano, um caminho para chegar àquele destino, não tem como você não ter resultado. Não tem como você não chegar a esse destino. Porque, como eu falei, pode às vezes até demorar um pouco, mas você vai conseguir. Agora, se você ficar só pensando, você vai ficar dentro da caverna e você nunca vai sair do lugar. O pensamento, só pensar, acontece como acontecia na minha vida. Eu era uma pessoa super ansiosa, né? E que não produzia muito. Produzia muito pouco, com muito esforço. Então, o crescimento e a prosperidade
Não é algo que você tem que ficar ali se matando para conseguir. Isso é natural. Crescer, prosperar, frutificar é natural de uma árvore. Frutificar é uma árvore, ela dar frutos, isso é natural. Então, você como ser humano, é natural que você prospere e que você tenha uma vida com abundância. Mas por que é natural? Porque você tem o DNA divino, porque você tem em você, você carrega em você a essência do Criador. Você é criado, você é feito à imagem e semelhança de Deus. Tudo bem, João? Seja bem-vindo. Fique tranquilo, não precisa se desculpar. Eu já estou encerrando a live, mas eu vou deixar ela salva, você pode assistir desde o começo. Também vou deixar ali no canal do YouTube. Convido vocês a se inscreverem. E o que eu quero, assim, não, fique tranquilo, João. Seja abençoado, tenha um excepcional dia. Então, se você não assistiu desde o começo, assista e anote, porque tudo isso que eu estou entregando aqui nesses 21 dias, eu estou entregando, estou transbordando de forma gratuita, porque é um compromisso que eu fiz de trazer esses 21 dias uma palavra para despertar, para tirar as pessoas da limitação e ir para o lugar da realização, para o lugar ali da realização dos sonhos, porque tudo é possível para aquele que crê. Então eu quero transmitir essa palavra. Agradeço, Nilza, de coração, você tem acompanhado aqui, e todos vocês que têm acompanhado, eu sou muito grata a Deus. E eu quero dizer assim, como eu estava falando, então anote, valorize, coloque em prática o que você aprendeu. Por quê? Para eu estar aqui fazendo esses 21 dias, eu tive que pagar um preço, não só de tempo para estudar, para ler, mas também paguei um preço em dinheiro mesmo para obter essa mentoria, para poder ter essa chave, esse despertar na minha vida. Então eu investi, além de dinheiro, tempo, investi muita coisa para conseguir isso que eu estou entregando agora gratuitamente. Então, assim, de coração, esses 21 dias eu estou entregando tudo que eu tenho aprendido. E eu quero, assim, que isso sirva, né, para as pessoas como semente, mas que sejam sementes que vocês peguem e plantem, reguem, para que isso possa gerar transformação. Então, meu desejo é que vocês se enxerguem realmente como semente com potencial divino, com a essência do crescimento, com o potencial de realização. Me despeço aqui de vocês. Até amanhã, às 8h45, eu vou estar trazendo ali mais uma palavra que nesses 21 dias foi tudo já planejado. A palavra faz parte, né, dessa mentoria de destravar, de você realmente sair da caverna e ir para o lugar da realização. Como eu consegui essa transformação na minha vida, eu também quero que vocês consigam e que através de vocês também outras pessoas possam ser transformadas. Esse é o ciclo da abundância, né? Esse é o ciclo da prosperidade, esse é o ciclo da transformação. Eu sou transformada para transformar, eu sou abençoada para abençoar. Eu tenho uma vida abundância para que eu possa gerar abundância na vida das pessoas. Eu enriqueço para que eu possa enriquecer outras pessoas. Então, esse é o ciclo da abundância e Deus tem isso para a vida de todos nós. Beijos e até amanhã às 8h45. Tchau!